de venda de coisas, bota lá o link papodetv.com.br, não tem erro, né? Isso aí. E aí, você entra no papodetv.com.br, já cai aqui, já se inscreve no canal, já convida o povo para se inscrever aqui também, porque ajuda a gente a bater mais uma meta e dominar o mundo das fofocas. É isso que a gente quer. Ó, mas vamos começar então, Daniel, porque a gente, como sempre a gente fala aqui, acaba enrolando muito no começo. Hoje, como você falou, a gente vai relembrar dois momentos, né, ímpares, ou melhor, um momento muito ímpar da televisão brasileira que gerou um outro, né? A gente está falando de Hebe Camargo, né? Uma das maiores, se não a maior apresentadora da história da televisão brasileira, saudade. né? Essa imagem foi ela saindo do SBT, né? Ali, e muito se fala sobre ela estar magoada com o Silvio Santos quando ela deixou o canal. Em 27 de dezembro de 2010, Hebe Camargo apresentava o seu último Hebe no SBT, magoada com seu amigo de longa data Silvio Santos, que fazia constantes mudanças no horário de sua atração e propôs uma substancial redução salarial, ela decidiu por não renovar o contrato com a SBT na época. A notícia da saída da Hebe Camargo caiu como uma bomba em 13 de dezembro de 2010. Na gravação da atração, que seria a última daquele ano, ela leu uma carta de despedida escrita a próprio punho. Abre aspas, desde março de 86 estou nessa casa que tantas alegrias me trouxe. São quase 25 anos juntos. O SBT sempre foi muito acolhedor e correto com seus funcionários e colaboradores. Como todos sabem, eu visto a camisa. E na minha testa tem 3 letras, SBT. Quando olho para trás e me lembro que participei da primeira transmissão da TV brasileira, penso que isso só foi possível porque o meu público sempre esteve comigo. Vocês são a minha fonte de energia e de vida. Portanto, eu posso garantir que do meu público não me afastarei. Chegou a hora de mudar. Depois de 1.235 programas, considero encerrado o meu ciclo no SBT. É preciso renovar, mudar e transformar. Eu preciso apagar as 3 letrinhas da minha testa. Mas eu quero agradecer ao meu grande amigo Silvio Santos por esses quase 25 anos. Quero continuar sendo sua amiga, Silvio. Você sabe o quanto eu te admiro e respeito. Concluiu então Hebe Camargo nessa carta exibida no final de ano do SBT ali em 2010, quando ela, né, gravou esse último programa. E aí eu falei que esse foi o início de uma história, porque precedeu a ida da Hebe Camargo para a Rede TV. Pouca gente lembra, mas a Hebe Camargo saiu do SBT e foi para a Rede TV apresentar o programa, o mesmo nome, né? O programa Hebe, lá Hebe na Rede Bombril. TV. Depois virou Hebe Bombril, é verdade. Né? Ela apresentou o programa durante o quê? Um ano lá? Deu tudo isso na Rede Eu TV? acho que um pouquinho mais, viu? Eu acho que um pouquinho mais de um ano. Depois teve toda aquela confusão da saída dela, né? Dela ir, ela participou daquele o maior brasileiro de todos os tempos, dizendo Isso. que independente de qualquer coisa, Silvio Santos nunca tinha atrasado o salário dos colaboradores, né? Dando a entender ali que o salário dela na Rede TV estava atrasado, gerou muito desconforto com a própria Rede TV na época, mas estamos falando da maior, né, da TV brasileira, a rainha da TV brasileira, Hebe Camargo. Então tinha esse cacife de chegar e bater na tecla e falar, não estou recebendo, que todo mundo ia com certeza ficar do lado ali da Hebe, e foi aí que começaram as polêmicas a surgir em volta do nome da Rede TV, né? Eu lembro muito bem disso. E acho que dói muito quando a gente lembra, principalmente essa carta que ela lê, né? Esse momento que ela lê, do vou ter que apagar as 3 letrinhas da minha testa, SBT. Eu acho que foi muito dolorido isso, né? Com certeza, principalmente ela que era amiga pessoal do Silvio Com Santos. Não era certeza. só uma mudança de canal, né? Ela estava ali se tornando uma concorrente, né? Ela, claro, deixou o SBT, como a gente disse, em 2010. O ano seguinte apresentou o programa, então, na Rede TV, né? E assim, por mais que ela tenha perdido um grande número de audiência indo para a Rede TV, foi um salto de audiência para a Rede TV contar com a Hebe no casting, né? Eu lembro que a estreia teve uma participação virtual, eu não lembro de quem, mas teve uma entrevista virtual no Foi palco, mesmo. lembra? Ela ficou 2 anos na Rede TV, né? De 2011 a 2012.
E era um programa que dava um Ibope bom, né? Cerca de 4 pontos de audiência, o que na época era muito bom pra Rede TV, né? Mas no SBT ela dava 11, 10 pontos, o que também era uma numeração muito boa. Hoje o SBT não atinge nem os 4 pontos grande parte do dia, né? Imagine os 10, 11 pontos da época que a Hebe tava lá. E foi um grande marco essa ida, né? Justamente por conta disso que você falou. Ela era muito próxima do Silvio, teve toda aquela proposta de redução salarial, teve essa despedida muito marcante. Eu achei assim muito triste, né? Eu lembro de estar assistindo e ouvir ela falando isso e meio que ninguém acreditava, né, que isso realmente estava acontecendo, porque a Hebe tinha uma estrutura muito grande dentro do SBT. E até ouvimos algumas pessoas da produção dela já falando sobre que ela era a primeira a chegar e a última a sair, sempre muito preocupada com os convidados, tinha o sofá, depois tiraram o sofá dela, lembra disso? Teve essa história também. E falar que já tem mais de 10 anos que isso aconteceu, né? É muito esquisito, né? 10 Com anos, certeza, gente. muito tempo, né? Eu falei que ela fez uma entrevista, né, holográfica, foi com o Paulo Coelho na época, né? A estreia do programa dela lá na Rede TV, que eles fizeram, uma mega estreia, né? Tudo mais, era um estúdio gigantesco, né? E só que assim, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que a Rede TV foi tendo um certo, foi caindo a qualidade mesmo, né? A gente foi percebendo que eles, até por, eu acredito que imaginarem que a audiência seria muito maior, foi muito maior para os padrões da Rede TV, mas a audiência não conseguiu se manter. E aí o que aconteceu? Em 2012, pouco antes da Hebe Camargo falecer, né, a apresentadora ela assinou um contrato para retornar ao SBT. A Hebe, que faleceu no dia 29 de setembro de 2012, teve uma assinatura aí de contrato com o SBT 2 dias antes da morte dela. Ela assinou um contrato novo com o canal de Silvio Santos, que chegou a exibir um comercial anunciando a volta da Hebe à sua grade de programação, mas a morte dela no dia 29 de setembro pôs aí, enfim, né, o fim ao tão esperado retorno que estava previsto para o mês seguinte, né? Muito triste Com certeza. toda essa situação, principalmente porque eu acho que quando você contrata uma pessoa, né, o mínimo que você pode fazer é cumprir o que foi acordado no contrato, né? A gente está falando da maior estrela da televisão brasileira que trabalhou num canal de televisão e não teve os seus, né, os seus salários pagos da maneira digna, pelo menos foi o que as palavras dela mesma fazem a gente entender. Para bom entendedor, minha palavra basta. Com certeza. Né? E ela passou entre 1986 e 2010 no SBT, passou 2 anos na Rede TV e iria voltar ao SBT, mas acabou falecendo, né? Infelizmente. Muito triste. Essa situação eu acho que explana muito o que está acontecendo com a televisão brasileira, né? Assim, o desprestígio das estrelas, né? As estrelas que são nomes muito conhecidos, que fazem parte mesmo da vida das pessoas. Algumas dessas estrelas acabam ficando para trás, acabam sendo deixadas de lado. Tudo isso em nome de uma tentativa de trazer um lucro maior, mas que acaba, né, não conseguindo. Eu acho que tem muita gente que não entende nem um pouco de televisão. E a ida da Hebe, né, o falecimento da Hebe, gerou uma onda de homenagens naquela época, né? Porque ela faleceu como uma contratada do SBT. Só que ela não chegou a ter uma estreia, né? Já estavam começando a preparar o programa novo, cenário e tudo mais, mas ainda não existia algo pronto, uma data, um horário. Ela tinha assinado simplesmente e logo estrearia, mas acabou falecendo antes. Ela que passou, né, por alguns tratamentos bem complicados de câncer também, já tinha uma idade mais avançada e era uma das um dos grandes nomes ali responsáveis pelo Teleton também, mesmo quando estava na Rede TV, ela fez muita questão de comparecer ao Teleton, chegou ali com uma limusine, deram um microfone que era dela naquela época. Achei assim que foi uma simbologia muito importante a saída da Hebe no Teleton, de terem guardado o microfone dela e tudo mais. E assim,
a onda de homenagens, né, quando houve o falecimento da Hebe, a ida do Silvio Santos até o velório, o selinho que ele deu na Hebe também foi algo muito simbólico naquela época, né? E é claro que a gente acompanhou tudo e acaba ficando aquela saudade, né? Porque é a rainha da televisão brasileira, uma das mulheres mais importantes na história da TV, que mudou muita coisa, que quebrou muitos preconceitos, que quebrou muitos tabus também, mas ficou até o final da vida fazendo aquilo que ela amava, né, Ítalo? Que era a comunicação, que era apresentar o programa dela. E voltou para a emissora onde ela era mais feliz, né? Que era o SBT. Acabou não estreando, mas quando faleceu como uma contratada do SBT, como se aquilo fosse uma espécie de encerramento, né? Eu preciso que isso aconteça e eu já tô em paz, já tá tudo bem. Inclusive fizeram recentemente uma exposição muito bonita da Hebe, com as joias, né? Antes disso, uma exposição no Mirante Santander. Inclusive a gente tem imagens, né? A gente poderia depois disponibilizar algumas imagens aqui pro pessoal. Fizeram algumas homenagens, roupas originais. Foi muito bacana. Eu lembro que eu e o Guilherme Lima a gente foi gravar alguns conteúdos lá. A gente pode trazer aqui pra vocês. Mas é muito legal. E fica aqui um pouquinho da história da TV brasileira com a nossa querida Hebe. História que parece recente, mas não é tão recente assim, né? Já passou mais de 10 anos e claro, Daniel, a gente vai girando agora o nosso papo da